Exames para diabetes. Glicose é o melhor? Vamos conversar. A glicemia de jejum é o exame padrão que todo mundo faz para saber se está diabético ou não. E você fez uma glicemia, deu lá 150, 200, você está diabético, não tem muito o que discutir. Porém, existem muitas coisas nesse meio caminho, tá? A glicemia de jejum ou a dosagem de glicose em jejum muitas vezes engana. Por que que engana? Olha, já começa com isso. Por que que a glicemia de jejum? Por que que não pode dosar a glicose em qualquer momento? Porque a glicose varia. Você comeu, ela sobe. Tá? Você fez um exercício, ela baixa. Você ficou em jejum várias horas, ela baixa. Então a glicose varia ao longo do dia. Por isso que se estabeleceu glicemia de jejum, para ter um parâmetro, né? Para poder ficar mais fácil comparar. Porque a situação de jejum é uma situação mais ou menos padrão, você dormiu lá 8 horas e ficou em jejum. Então por isso que faz glicose em jejum. Se faz também glicose pós-prandial, que é aquela depois que come, ou glicose após 2 horas de você ingerir um açúcar, uma solução açucarada no laboratório. Tudo isso é para ver como é que está funcionando o metabolismo da glicose. Então, uma glicose em jejum alterada, aumentada, é sinal de diabetes. Às vezes, a glicose em jejum nem está tão alterada, mas a glicose depois que come ou depois que toma aquela solução doce no laboratório aumenta demais. É sinal que o corpo já não está respondendo tão bem com produção de insulina quando você ingere um alimento. Mas, na verdade, existem outros parâmetros, outros exames, tá? Que são bastante úteis e que podem dar uma visão bastante interessante, podem te alertar muito antes de você se tornar um diabético ou um pré-diabético. Antes disso, já podem te alertar que a coisa não está indo num bom caminho, tá? E que você está na hora, se você não fez ainda as mudanças no estilo de vida, está na hora de você fazer, porque senão uma vaca vai para o brejo. Tá, que exames são esses e como é que é isso? Primeiro, eu queria falar do exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame é extremamente importante. E, sinceramente, se eu tiver que pedir exame, se eu só puder pedir um exame, entre pedir a glicose e a hemoglobina glicada, eu prefiro pedir a hemoglobina glicada. O que que esse exame hemoglobina glicada me informa? Esse exame me dá uma média da glicose dos últimos 90 dias. Ele é muito mais importante do que a dosagem da glicose naquele momento aí, tá? Serve até para desmascarar uns espertinhos que tem por aí. Tem aquele camarada que faz um monte de besteira, não toma remédio, não sei o quê, aí falta 2 dias para consulta, ele faz aquela dieta bonitinha, toma remédio, só para fazer o exame, chegar aqui e mostrar para o doutor, né, que o exame tá bom. Com a hemoglobina glicada, não precisa perder tempo de fazer isso, porque não pega, não cola. A hemoglobina glicada, ela dá a média da glicose dos últimos 90 dias. Então, eu sei como que está isso, sem grande influência de jejum, não jejum, tá? Fator emocional ou uma escapulidinha, deu uma escapulidinha um dia em 90 dias. Isso vai ter pouca diferença. Então, esse exame, hemoglobina glicada, é muito importante e deve sempre ser feito. Outro exame também que eu acho que deve ser feito, além de dosar a glicose em jejum, é dosar a insulina em jejum. Então pode ser dosado também a insulina em jejum. Isso daí pode dar para a gente uma ideia, antes mesmo da pessoa ser diabética ou pré-diabética, se ele já está sobrecarregando o pâncreas dele com um excesso de carboidrato. E geralmente isso acontece 10, 15 anos, até que comece a alterar os exames de glicose, porque vai tendo aquele processo de resistência insulínica. O que que acontece? O indivíduo começa a insulina dele a não funcionar muito bem, as células não reagem à insulina. E o corpo, o pâncreas, produz mais insulina. Resultado, a glicose continua boa, tá? Então ela continua boa por anos e anos, só que às custas de um trabalho exagerado do pâncreas, às custas de uma produção de insulina exagerada. Então o indivíduo tem glicose normal, hemoglobina glicada normal, mas a insulina já está um pouquinho alta. Isso é sinal de que ele daqui a alguns anos pode virar um diabético. Isso é sinal de que está comendo carboidrato demais.
e é sinal de que é hora de você mudar seu estilo de vida se você não quiser virar diabético daqui a alguns anos. Então eu acho muito importante, tá, dar esse alerta aqui para não ficar só, dosou a glicose, tá beleza, tá ótimo, tá? E vocês vão ouvir isso muitas vezes do médico, faz o check-up, dosou a glicose, sua glicose tá boa, tudo bem, tá tudo normal, tchau, tá? Então veja bem, dose a hemoglobina glicada, dose a insulina, avalia isso direitinho, porque isso vai dar um norte, vai dar uma direção muito antes, anos antes do desastre acontecer. Porque, já dizia meu avô, depois que a vaca vai para o brejo, não adianta consertar a cerca.